Muitas pessoas, como eu, carregamos a seguinte pergunta no coração: quando tudo vai terminar? Quando de fato chegará o dia final da história do pecado nesse mundo? Quando Jesus vai voltar? Jesus, em seu amor, em sua graça, em sua misericórdia, dentro de um plano pré-estabelecido, não deixou os seus filhos sem sinais. E quando nós estudamos os capítulos finais, São Mateus 24, São Marcos 13, São Lucas 21, que são 3 capítulos paralelos, que falam a mesma coisa de formas diferentes, é o mesmo assunto, nós verificamos ali que praticamente todos os sinais já se cumpriram. Por exemplo, eu vou ler aqui um dos últimos que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o egoísmo, a impiedade, o pecado, o amor se esfriará de quase todos. A profecia cumprida, ou em franco cumprimento, o esfriamento do amor. E aí Jesus diz assim no verso 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí Jesus deixa para o versículo seguinte o último sinal, e é desse que eu quero falar. Falta cumprir-se esse sinal, o alto clamor. O que é o alto clamor? A Bíblia diz em São Mateus 24:14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, línguas, tribos e povos. Ponto. Então, virá o fim. Nós estamos muito perto de ver esse último evento acontecer. O amor já está se esfriando, de alguns já congelou. Mas quando o alto clamor, a pregação mundial do Evangelho acontecer, Jesus diz: então virá o fim. É esse o sinal que falta para nós vermos Jesus em glória e majestade. É esse sinal que falta para o seu cumprimento pleno em todo o mundo. Aqui em Romanos capítulo 9, o verso 28 diz assim, Romanos 9, 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, plenamente, cabalmente e em breve. Quando você estuda esse assunto em breve, vai ser num curto período de tempo que o Evangelho será pregado a todo mundo por ocasião do derramamento do Espírito Santo na chuva serôdia, e então haverá uma proclamação poderosa. A terra se iluminará com a glória de Deus e todos terão oportunidade de decidir entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens, Jesus Cristo ou o Anticristo. E falando disso, lá em Apocalipse 18, que eu gosto muito de, você já deve ter me visto falar algumas vezes disso, Apocalipse 18, 1 a 4 diz assim: depois destas coisas, que coisas? Que antecede o capítulo 18, que também são o cumprimento de São Mateus 24, depois desses eventos históricos, esses eventos proféticos, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo. Esse outro anjo aqui é o Espírito Santo de Deus, que tinha grande autoridade. Só Deus tem grande autoridade. E a terra se iluminou com a sua glória. Só Deus é capaz de iluminar a terra com a sua glória. Só Deus tem glória própria. Esse anjo é a chuva serôdia, é a pessoa do Espírito Santo que será derramado. Então esse anjo exclamou com grande voz, dizendo, a repetição da segunda mensagem angélica: caiu de fato a grande Babilônia e se tornou, porque está se tornando cada vez mais visível, a morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, engano, mentira, falsidade, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Deus trabalha com revelação e o Anticristo, com as suas instituições, trabalha com a ocultação. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição.
o evangelho adulterado. Com ela se prostituíram os reis da terra, os governantes, os monarcas, os principados e potestades da terra. Se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Isso aqui são as filhas de Babilônia, mercadejando a palavra de Deus, e tudo isso será exposto por ocasião da chuva serôdia. Então, a última voz de Deus, o último apelo divino, ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Olha que coisa linda, o povo de Deus ainda lá em Babilônia, finalmente saia dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, queridos, nós estamos aguardando, trabalhando, semeando, para que quando vier a chuva serôdia, a palavra de Deus seja pregada com poder, com autoridade. Pastores, anciãos, líderes de igreja, crianças, jovens, velhos, idosos, não importa a titulação da pessoa, a função da pessoa, o importante é que ela esteja preparada para ser um vaso de honra nas mãos de Deus. Quando virá o fim? Quando o alto clamor acontecer, quando a pregação do Evangelho alcançar o seu apogeu. Quem fará isso? Eu te pergunto. Quem enviou o Espírito Santo, está registrado em Atos 2, senão Jesus Cristo? Deus enviará o derramamento pleno da pessoa do Espírito Santo. E como o mundo habitado daquela época foi evangelizado, diz o apóstolo Paulo, num tempo muito menor, este mundo será evangelizado através das instrumentalidades de Deus. Provavelmente não teremos mais TV, Novo Tempo. Provavelmente não temos mais escolas, nem igrejas abertas. Provavelmente as instituições da igreja estarão sendo já surrupiadas. Provavelmente a igreja vai perder os seus meios de proclamação. Todavia, Deus terá outros meios poderosos, usando os seus fiéis e de uma forma muito especial. A literatura, um livro na mão de uma pessoa, vai ser o grande instrumento de Deus para o alto clamor. Por que nós insistimos em distribuir, como a nossa igreja agora, 100 mil livros? Esperança além da crise. Pastor Mark Finley, falando que tudo vai terminar por ocasião da volta de Jesus. Imagine milhões e milhões de livros nas mãos de milhões e milhões de pessoas, e o Espírito Santo for lá, e a pessoa vai ler, e Deus vai dizer: sai dela, povo meu, ali é o caminho, ali é a verdade, ali é a vida. É o último apelo de Deus, o último chamado de Deus. Ah, quanto eu gostaria de estar vivo por ocasião desse evento, estar preparado. Você vai ver aí no vídeo agora a capa do livro que nós estamos trabalhando, distribuindo aos milhares, e o plano da igreja no mundo, milhões e milhões, para que quando chegar o derramamento do Espírito Santo, quando acontecer o alto clamor, o alto quer dizer o alcance mundial, o clamor quer dizer o último apelo de Deus. Então hoje nós pregamos o que começou em 1844 e a ênfase da igreja agora, as 3 mensagens angélicas, que é o mesmo Evangelho, o Evangelho eterno. Eu vou resumir. Está no Apocalipse 14, a primeira mensagem angélica é o Evangelho eterno. O resumo é: Deus é tudo, Deus é o primeiro, a primazia divina. A segunda mensagem, a Babilônia é a oposição, está caindo e vai cair finalmente. E a terceira mensagem é o chamado do anjo, é hora das pessoas tomarem uma decisão. E corroborando com essas 3 mensagens que estão sendo pregadas, vem o derramamento do Espírito Santo. Uma grande, extensa, poderosa, rápida pregação mundial. E então todos se decidirão ao lado de Jesus ou contra Jesus, a lei de Deus ou contrário à lei de Deus, o santo sábado ou o dia espúrio de guarda, o dia do sol. E então os fiéis de Deus se reunirão num só rebanho. Muitos deixarão aquilo
que apenas professavam, e muitos virão. Isso já será após a sacudidura. Já estamos vivendo esse período da sacudidura, diz Ellen White. Vai se intensificar mais, mas em breve haverá o alto clamor, o último sinal. E Jesus disse, então virá o fim. Jesus não disse assim, talvez será pregado o Evangelho. Jesus disse, este Evangelho será pregado a todo mundo. Glória a Deus por isso. Romanos 9 diz assim, a palavra de Deus será pregada cabalmente, plenamente, em todo o planeta. E aí vem Apocalipse 18:1, a pessoa do Espírito Santo supervisionando e guiando como foi em Atos 2. E aí voltamos para São Mateus 24:14, e então virá o fim. Cremos que esses dias não estão longe. Cremos que em breve Jesus vai voltar. Tudo que tinha que se cumprir já se cumpriu. Como diz o diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica da Conferência Geral, o pastor Elias Brasil, ele diz, estamos por conta de Deus. Estamos por conta de Deus. Deus é o soberano do tempo. Ele é o nosso Pai querido. E em breve haverá o alto clamor, a pregação mundial. E eu e você, se estivermos vivos, faremos parte desse movimento. E então veremos Jesus em glória e majestade. Persevere na verdade, pregue a verdade, distribua este livro. Eu estou fazendo um apelo para você. Esperança além da crise. É um livro que levará milhões e milhões de pessoas, como já está acontecendo aqui em São Paulo, aos pés de Jesus. Vamos distribuir este livro, porque o alto clamor se aproxima e os livros serão grandes ferramentas na mão do povo. O livro na mão e o Espírito Santo no coração, conversão e salvação. Vamos semear a palavra, porque Deus a regará com o Espírito Santo e haverá uma colheita, segundo diz Apocalipse 14. Que Deus te abençoe. Se nós não participarmos do alto clamor como pregadores, vamos participar agora como semeadores. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.